Olá, alunos do sétimo ano da Escola Martim, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para uma aula de geografia? Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas na formação do território brasileiro. Nós vamos falar sobre as concepções construídas sobre os povos indígenas ao longo do processo de formação territorial do Brasil. E é importante a gente destacar bem que, mesmo usando expressões como povos indígenas ou ainda os indígenas, esses grupos eles são distintos entre si, ou seja, cada qual apresenta sua especificidade e modo de vida, e que o que a gente está fazendo, na verdade, é uma espécie de generalização. Lembram que na semana passada a gente analisou esse mapa que apresentava a variedade e a grande distribuição dos vários grupos indígenas pelo continente americano antes da chegada dos europeus? Cada número representava um desses grupos. Agora, né, no vídeo não dá para ver muito bem na imagem, mas dá para ter uma noção. Cada um desses pontinhos, então, representa um grupo diferente, com uma cultura diferente. Bom, agora vamos analisar então uma imagem de uma pintura e eu vou pedir para vocês observarem. Se eu pedisse para vocês me descrever essa imagem, como que vocês me descreveriam ela? Como que vocês enxergam que os indígenas eles estão sendo conduzidos? Quais são as expressões que eles estão apresentando ali? Vocês percebem que quem está escoltando possui arma e quem está sendo conduzido não possui nenhum tipo de arma? Há pessoas presas. As crianças, elas parecem tranquilas ou assustadas? Qual seria a mensagem que esse tipo de imagem ela passa em relação aos povos que ela está tentando representar? Vocês sabem que toda imagem ela possui alguma intencionalidade, carrega alguma mensagem, alguma ideia sobre a situação, personagem ou algum acontecimento que está sendo retratado. E vocês já repararam como em muitas imagens presentes na internet, em livros, enfim, a gente vê representações estereotipadas, de modo que estes povos eles aparecem frequentemente subjugados e à mercê do grupo colonizador? A gente não tem o objetivo de negar essas condições de precariedade e violência que esses povos eles foram submetidos, mas gostaríamos de construir uma outra narrativa, com o intuito de legitimar a questão do território dos indígenas na formação, então, do Brasil e de todas as suas ações de resistência. E dando seguimento, então, a gente vai analisar agora um outro mapa, que não é tão recente. Ele data lá do século XVI, em torno de 1574, que é o mapa das capitanias hereditárias. Vocês já devem conhecer, já devem ter falado sobre isso, principalmente nas aulas de história. Essa forma de administração do território colonial português, ele foi um processo de divisão de terras que não levou em consideração a ocupação dos povos que já habitavam estes espaços antes da divisão. Isto é, não levou em conta a presença de grupos indígenas no território antes da chegada dos portugueses, e essa delimitação de fronteiras pelos colonizadores também não considerou que esses espaços já tinham as suas próprias configurações. Agora nós vamos ver uma reportagem do G1 em que índios protestam em Brasília por demarcação de terra. Observem a imagem e a mulher que nessa imagem, né, ela está representada. As vestes dessa mulher, elas não a tornam menos indígena, porque a imagem que a gente carrega sobre o modo de vestir desses povos é uma imagem que vai além do vestuário, enquadra todos os grupos indígenas em uma mesma categoria, negligencia a diversidade e a cultura entre esses povos. E vocês imaginam do que se trata esse protesto acerca da demarcação de terras? São manifestações contra alterações no processo de demarcação de terras. E aí a gente se questiona, mas afinal, por que é importante para um grupo ter um território definido para viver? Vocês sabem que, mesmo tendo nossas fronteiras definidas, os conflitos territoriais dentro de um mesmo território não cessam. E é importante, então, a gente ressaltar, né, nessas narrativas, a resistência desses grupos e também a legitimidade das suas reivindicações e formas de ocupar o território. A questão como podemos pensar alguns grupos indígenas em suas demandas por terra
ela se relaciona com os demais questionamentos levantados até então. E também deve levantar a questão de que muitos desses povos permanecem em reivindicações por terra em todo o país. Essas questões, então, elas têm como principal objetivo nos fazer refletir para desconstruir esse estereotipo de passividade, muitas vezes relacionado aos indígenas de um modo geral, e contextualizar uma situação de conflito que segue construindo o território brasileiro até hoje, que nada mais é do que a luta dos diversos grupos indígenas pelo direito a um espaço onde eles possam exercer os seus modos de vida. E agora uma curiosidade: de acordo com a Constituição de 1988, a União tem o dever de garantir os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, demarcando-as, protegendo-as e fazendo respeitar seus bens, posto que as terras demandadas pelos povos indígenas é necessária para sua reprodução física e cultural. Dessa forma, então, ao reconhecimento da ocupação do território pela população indígena em momento ainda anterior à formação do Estado brasileiro. Agora, então, só uma charge, tá? Para vocês olharem, analisarem e refletirem um pouquinho, tá? Beijo, gente!